meu nome é Carol e vamos falar hoje sobre caixinhas de assinatura. Cara, meu cabelo tá esquisitíssimo. Mas antes de mais nada, deixe sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Faz um tempo que eu queria falar sobre caixas de assinatura, porque elas tomaram o mercado editorial, né? Tomaram o mercado brasileiro. Primeiro que foi uma estratégia do mercado muito interessante para tentar ajudar nessa crise, né, do mercado do livro. E assim, eu fui fazer o levantamento para colocar as caixas de assinatura na descrição, que eu vou deixar lá na descrição o máximo de caixas de assinatura que eu encontrar, né? E eu fiquei abismada com a quantidade. Tem para tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar, né? Tem de livrarias, tem específicos de livrarias, tem específicos de editora, de edições exclusivas, de gêneros específicos, tem para todos os gostos. Você vai ficar besta com a descrição. Eu não tô recebendo nada para fazer esse vídeo, é só a título de curiosidade, e eu queria falar de coisas que eu acho importante na hora de se considerar fazer assinatura de uma caixinha dessas, tá? E também falar da minha experiência sobre isso. Se você pretende assinar uma caixinha dessas, eu acho que você deve considerar alguns pontos importantes. Primeiro, assinar uma caixinha é um compromisso. Um compromisso com o seu dinheiro, porque até o mais básico, até o preço mais baixo de uma assinatura dessa, que eu acho que é o pacote de textos, que só vem o livro e uma leitura de apoio, não é uma assinatura barata, tá? Eu não lembro o preço agora, mas ainda assim é mais caro do que você comprar o livro na livraria, né? Você ganha, se bem que agora o pacote de textos tem enviado alguns brindes, como marcadores, como algumas coisas extras, tá? Mas ainda assim não é comparado com o brinde da maioria das caixas. Mas tem a leitura de apoio, que já gera mais um custo, né? Então, assim, você tem que considerar isso. É um compromisso com o seu dinheiro. Segundo, é um compromisso com o seu tempo. Você vai ter tempo para ler esse livro? Porque eu vejo que é muito comum, e aconteceu comigo, não ter tempo para ler o livro e acabar acumulando. Então eu volto naquela questão. Você tá acumulando um livro, você tá ficando com um livro que é mais caro na livraria. Mesmo aqueles livros que sejam edições exclusivas, aqueles livros que são lançamentos que ainda não são vendidos na livraria, mas é um livro que você pagou mais caro. Então, você está jogando dinheiro fora, tá? Então, você tem que considerar essas coisas antes de assinar uma caixinha, tá? Você vai ter tempo para esse livro, até porque é importante você considerar que muitas dessas caixinhas, elas têm clube do livro. Então, vamos aproveitar o que elas têm a oferecer. Se tem o clube do livro, você vai ter a discussão daquele livro naquele mês com as outras pessoas. Por que não aproveitar isso? Se é que você gosta de discutir livros, tem gente que prefere ter uma leitura solitária, né? Mas aproveitar o que a assinatura tem para oferecer, né? Então você vai ter tempo para desfrutar dessa assinatura. Você tem que considerar isso com muito cuidado, porque tudo volta ao preço, né? Você vai estar jogando dinheiro fora se você não considerar esse tipo de coisa, né? Eu acho que esses dois são os fatores mais importantes. São compromissos que você tem que levar em conta. Então, a coisa que eu acho mais legal de caixas de assinatura atrelados a Clube do Livro ou não, são ler coisas novas, ler coisas diferentes, autores novos. E aí é que tá a questão, você tá disposto a fazer isso? Porque vai acabar acontecendo de você um mês receber alguma coisa que você não queira ler. Então você tem que estar disposto a se
se abrir para isso, a querer sair da sua zona de conforto comigo. Foram experiências incríveis, mas aconteceu de receber um livro de terror, que foi o Carrossel Sombrio, e eu fiz o quê? Eu sorteei, tá? Porque todo mundo sabe o meu problema com livro de terror, mas se eu não sorteasse, eu ia vender, Mas é o único gênero que eu não leio. Todos os outros eu me propus a ler, e eu conheci gêneros incríveis, eu conheci autores incríveis, que eu li outros livros do mesmo autor depois, coisas que eu não faria numa livraria se eu fosse comprar o livro, se eu não fosse, que eu fosse ler procurar o livro no site. E isso, pra mim, é das coisas mais legais de uma caixinha de assinatura, de um clube do livro. Você conhecer coisas novas, você sair da sua zona de conforto. Mas isso é importante você levar em questão. Você considerar esse fator. Você está disposto a fazer isso? Tá? Lógico, você vai escolher uma caixinha de assinatura baseado no que você tem como experiência. Porque tem caixinhas que vão mostrar mais livros de lançamentos, vão mostrar mais livros de ficção especulativa, como é o caso da Escotilha. Tem caixinhas de assinatura que mostram mais não ficção, como é o caso da Panaceia. Aí tem livros que fazem mais o estilo assim, YA, como é o caso do Turista Literário e do Clube Scooby. Tem aqueles livros mais papo cabeça, como é o caso da Rádio Londres. Papo cabeça que eu digo assim, que não é uma coisa muito blockbuster, assim, sabe? Eu não sei nem se o blockbuster se aplica ao mercado literário, mas muito pop, sabe? Você tem que ver o que se baseia mais no seu tipo de gosto, mas mesmo assim ainda corre o risco de aparecer alguma coisa que você não esteja a fim de ler, que você leia a sinopse e fala, não senti uma boa vibração nessa sinopse, tá? Então, você está disposto a esse tipo de situação, a enfrentar esse tipo de situação, porque isso vai acontecer. Então, esse livro provavelmente vai encalhar na sua estante. Então, mas pode ser que seja pode te surpreender, pode ser uma leitura prazerosa, mas vai acontecer uma hora ou outra. Outra coisa a se considerar, os brindes. Tem gente que quer uma caixinha com muitos brindes, tem gente que não quer brinde, tem gente que quer pouco brinde. O brinde, quanto vale a quantidade de brindes? Porque brindes, quanto mais brindes, mais vai ficar mais cara vai ficar a caixinha. Então, quanto vale o brinde para você? Você tem que levar isso em consideração, até porque tem muito brinde que vai para lata de lixo. Eu já peguei brindes muito bons, camisetas que eu uso até hoje, canecas que eu uso até hoje, mas também brindes muito ruins, que, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse brinde que foi parar na lata de lixo? Porque, né, já teve caixa que eu, por exemplo, eu peguei para comprar, para testar uma caixa do Turista Literário, que a caixa inteira só veio. A única coisa que foi útil pra mim foi um sabonete, porque o resto dos brindes não valeu de nada. Então, de brinde mesmo, pra mim, não faz muita diferença. Eu prefiro mesmo o que importa mais pra mim. Eu gosto de brinde, tem brindes muito úteis. Eu prefiro mais os brindes da tag, que vem um brinde, às vezes vem um brinde muito furreca, mas vem um brinde e às vezes um brinde bem ok, às vezes um brinde bem útil. Nossa, teve um mês agora de setembro que veio um negócio de café. Nossa, melhor brinde da vida. Mas, em geral, são brindes ok. Mas eu prefiro um brinde e um brinde ok do que vários brindes que só vão pra lata do lixo. Então, isso também é importante se considerar, né? Porque muita gente se importa muito com isso, sabe? E tem uns que são brindes exclusivos da caixa, tem outros que são brindes aleatórios de outros parceiros, ou então brindes que você compra numa loja normal, então não faz muita diferença pra mim. O que importa pra mim mesmo é o livro e a leitura de apoio, que a leitura de apoio ela engrandece muito pra mim o que eu li do livro, e isso vem em praticamente toda a caixinha,
né? Eu não vi uma caixinha que não viesse com uma leitura de apoio. E assim, no geral, a minha experiência com caixinhas de assinatura foram muito boas. Eu só tirei a do Scooby porque estava muito cara e eu parei de me interessar por aquele tipo de leitura na época, porque é uma coisa muito mais YA, né? A caixinha do Scooby. E ficou muito caro pra mim. Eu assinava aquela que vem com 2 livros, um que é lançamento e uma que não é. E era muito brinde e tal, então pra mim eu dei um tempo, aí eu comecei a assinar a Tag, na época a Tag Curadoria, que também vem muita coisa boa e é um livro capa dura. Daí eu passei a assinar a Tag Inéditos, que são lançamentos e que demoram muito para chegar nas livrarias. E também são edições maravilhosas, eu gosto muito do material de apoio da Tag, mas são edições exclusivas, mas é bem caro. E eu parei de assinar porque estava acumulando, eu comecei a não dar conta de ler no mês. E foi justamente isso que me fez parar, porque era dinheiro sendo desperdiçado. Por mais que tenha livros que ainda não tenham sido lançados, é dinheiro jogado fora, porque está sendo apenas acumulado. E eu já tenho muito livro acumulado, então pra quê, né? Eu vou voltar quando eu tiver mais ok, quando eu tiver conseguido ler os livros que estão acumulados aqui e tal. Então eu preferi dar um tempo, porque eu tô tentando enxugar a minha lista de pretensões de leituras do mês o máximo que eu posso para dar conta de tudo, né? Eu tava muito ambiciosa. Mas assim, no geral, eu gosto muito de caixinhas de assinatura. Eu acho que elas fazem muito bem pro nosso horizonte literário, porque isso amplia muito, faz a gente sair da zona de conforto. Eu conheci muita coisa por causa desse esquema de caixinha aliada a clube de leitura, apesar de que teve mês que eu nem abri o aplicativo da Tag para conversar com as pessoas, mas só o fato de ter lido alguma coisa diferente aliado à leitura de apoio, nossa, foi muito bom. E eu indico pra caramba, mas considere esses pontos importantes que eu elenquei aqui, tá? Porque senão é dinheiro jogado fora. Então, assim, vai lá na descrição, dá uma conferida, tem pra todos os gostos e pra todo tipo de bolso. Eu acho que vale a pena sim considerar. Para quem não quer ficar comprando livro todo mês, para quem, né? Eu acho que vale a pena. No geral mesmo, tem pontos negativos, mas também eu acho que tem mais pontos positivos para se considerar, para ampliar suas perspectivas literárias como leitor. E é isso, vamos conversar lá nos comentários. Eu quero saber da opinião de vocês. Quais são os pontos, se você considera o que eu falei importante, se você não considera, se você considera o que você considera de bom e o que você considera de ruim ao assinar uma caixinha de assinatura. Tá bom, Carol. Se você assina alguma, qual você assina, se você não encontrou a que você assina na lista que eu deixei. Vamos conversar lá nos comentários, eu adoro quando a gente bate papo. Tudo certo? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!